Missing someone. Missing someone. Missing someone. Bom dia, eu me chamo Cássia Ramos e estarei falando sobre o armazenamento de alimentos. Podemos analisar que os alimentos que são armazenados nessa gaveta de madeira se encontram de maneira inadequada, se encontram os fechos das embalagens originárias de fábrica e não estão armazenados em embalagens adequadas ao mesmo depois de aberto, estando em um ambiente propício a possíveis contaminações. A gaveta onde eles estão armazenados é de material de difícil limpeza, principalmente pelo seu tamanho e sua viscosidade. Os locais destinados da estocagem devem estar rigorosamente limpos, lavados e desinfetados, organizados, sem resíduo de alimentos ou sujeiras, bem ventilados, em temperatura e tempo adequados, protegidos de insetos e outros animais roedores, para evitar a contaminação dos alimentos. Como requisitos de melhoria, o local deve ser diferente da madeira, visto que é inadequada a limpeza e a sanificação da madeira após o contato com a água. A mesma deve possuir uma higienização adequada, deve estar sempre livre de resíduos ou sujeiras, tendo uma boa ventilação sem a presença de insetos. Os cereais e grãos que não forem utilizados totalmente devem ser armazenados em recipientes limpos com tampa de vidro ou de plástico, visando sempre deixá-los organizados e contidos. Oi, bom dia. A análise da geladeira. Nós podemos ver que a geladeira ela estava limpa e higienizada. As temperaturas estavam adequadas e as portas eram abertas o mínimo de vezes possível. Os alimentos estavam armazenados em vasilhas, exceto um legume e uma fruta que estavam fora de embalagens corretas para a estocagem. Há uma observação a ser feita de um alimento que foi fechado com o pregador depois de ter sido rompido. Depois de serem abertos, os alimentos eles devem ser transferidos para recipientes limpos, tampados e armazenados sob refrigeração com temperaturas adequadas. Bom dia, eu sou Gabriela e vou apresentar a importância da higienização dos manipuladores de alimento. Percebe-se nas fotos que o manipulador do alimento higieniza suas mãos antes de entrar em contato com o alimento, o que está correto. Mas também vemos o uso de acessórios e o uso de esmalte nas unhas do manipulador. Mas por que esses detalhes se tornam tão relevantes? Bom, o que muitos não sabem é que isso é inadequado na hora do manuseio e a produção de alimento. Agora entendo o motivo. Ao se fazer o uso desses acessórios, pulseiras, anéis, relógios e brincos, etc., pode-se acumular resíduos e esses resíduos podem vir a cair no alimento durante a preparação. Sobre as unhas, o uso do esmalte se torna inadequado durante a preparação do alimento. Portanto, é correto manter as unhas cortadas e sem esmalte, ou então que faça uso das luvas para evitar a contaminação do alimento com produtos químicos provindos dos esmaltes. No entanto, durante a preparação dos alimentos, devemos manter as mãos sempre limpas, deve-se retirar todos os adornos pessoais e manter as unhas curtas, limpas e livres de esmalte. Bom dia a todos, me chamo Larissa e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do descongelamento. Como sabemos, alguns cuidados simples fazem toda a diferença na hora da conservação e no preparo dos alimentos. E com o descongelamento não seria diferente. O congelador é um grande aliado para quem quer preservar carnes, mas a questão do descongelamento, se feito de forma inadequada, ele pode aumentar os riscos da contaminação dos alimentos, trazendo danos sérios à saúde do consumidor. E, diante disso, é muito importante que conheçamos as práticas seguras do descongelamento. E, através da análise de vídeos, fotos, foi perceptível que o descongelamento, nesse caso do frango, ele não foi feito da forma adequada e recomendada. Pelo contrário, o manipulador mergulhou o frango em água fria a uma temperatura ambiente por um tempo muito rápido, que é a maneira mais tradicional, Atire a primeira pedra quem nunca descongelou uma carne ou qualquer outro tipo dessa forma, o que é um problema sério. Mas por quê? Nessas condições, a superfície do alimento ela se descongela mais rápido que o seu interior, podendo atingir temperaturas que permitem a multiplicação dos micro-organismos. E, através desse descongelamento também, o líquido produzido pelo frango ele pode acabar contaminando outros alimentos. E essa contaminação pode proporcionar doenças gravíssimas ao consumidor,
do alimento. E além de tudo isso, além de todos esses danos ditos anteriormente, o alimento ele pode ter uma considerável perda do sabor ou valor nutritivo também. Mas como descongelar esse alimento de forma correta, seguindo todas as recomendações? O processo mais recomendado deve ser feito do freezer para a geladeira. Mas como isso acontece? No caso, o alimento ele é colocado em uma superfície, um prato, por exemplo, para conter os líquidos e é transferido da parte do freezer congelador para a parte inferior da geladeira, a temperaturas inferiores a 5 graus Celsius, até que haja o descongelamento por completo. Pode ser indicado também a questão do descongelamento pelo uso do micro-ondas. Essa técnica ela é uma maneira mais rápida, no caso que é o uso da geladeira, porém é uma técnica segura se feita de forma correta, com algumas ressalvas. E esse método do uso do micro-ondas só é indicado caso depois do descongelamento o alimento for cozido imediatamente. Por quê? Porque essa técnica, esse método, ele pode criar condições ideais para a proliferação de bactérias. Então, concluímos diante de tudo que foi exposto, que é necessário que tenhamos todos os cuidados e precauções quanto ao descongelamento do alimento e que esse descongelamento seja feito preferencialmente sempre da forma mais lenta possível.